Vamos agora para o nosso quadro da Unimed. Vamos conversar e falar sobre colesterol. É um perigo, hein, gente? Colesterol é um perigo, tem aumentado, mas a equipe da Unimed traz aí informações importantíssimas para todos nós. Vamos acompanhar então nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós estamos novamente aqui no Hospital Unimed Piracicaba para mais um quadro Saúde Agora. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Lenira Cristina Stella, ela que é médica cooperada da Unimed Piracicaba, na especialidade endocrinologia e metabologia. E hoje nós vamos conversar com a doutora sobre um assunto muito importante: colesterol. Como é que está o seu colesterol? Da sua família, dos seus pais, dos seus filhos? A gente precisa se preocupar também? Doutora Lenira vai contar tudo para a gente sobre esse problema que aflige tantas pessoas, né, doutora? Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada por a gente ter essa oportunidade, né, de falar de um tema tão importante, uma das principais causas de morbidade, mortalidade no mundo todo, né? Importante termos esse espaço de poder discutir e gerar informação a respeito, né? Exatamente. Hoje a doutora vai nos dar uma aula aqui sobre o colesterol. Como ela disse, um problema que a gente tem que ficar sempre muito atento. E para começar, doutora, queria que você desmistificasse uma questão que a gente fala, né? Poxa, colesterol ruim, colesterol bom. Se existe esse colesterol ruim no nosso corpo, por que o organismo produz uma substância, não sei se a senhora vai me explicar, que é ruim para o próprio corpo, doutora? Olha só, o colesterol, ele não é só ruim. A gente precisa ter colesterol. As nossas células, elas são feitas de colesterol em muitas partes. Os nossos hormônios, alguns são feitos a partir do colesterol. Então, o colesterol, ele é necessário para o organismo funcionar. O problema é que quando o colesterol está em excesso, ele começa a se depositar na parede das artérias. E é isso que gera a doença aterosclerótica. Não é? Nós temos uma fração do colesterol que é o colesterol bom e uma fração do colesterol que é o colesterol ruim. Eles têm que estar em equilíbrio e com isso o organismo funciona perfeitamente. O que ele não pode é estar em excesso e se depositar na parede das artérias de forma a levar a doença aterosclerótica. Perfeito. Doutora, agora o colesterol, no caso ruim, ele sempre vem da alimentação? Então, a alimentação é um componente importante, mas ele não é o maior responsável pelo aumento do pelo colesterol que nós temos no organismo. 70% do colesterol que nós temos no organismo é fabricado no próprio organismo, né? E por volta de 30% é que vem da alimentação. O problema é que quando a alimentação é muito rica em gordura, uma alimentação muito errada, esse percentual aumenta muito e o nível do colesterol no sangue aumenta muito. Mas em uma dieta equilibrada, apenas 30% do colesterol vem da alimentação. Então, mais uma vez, né, doutora, a importância da gente selecionar realmente o alimento, né? A gente sabe que o nosso corpo é a nossa casa e a gente tem que cuidar muito bem dela. Não tenha dúvida, até porque todos queremos viver muito e com qualidade, né? Qualidade de vida, né? Sobretudo. Doutora, e como o colesterol pode causar infarto e também AVC? O colesterol, quando ele circula no sangue, ele acaba sendo incorporado na parede das artérias, a camada mais interna das artérias, ela acaba incorporando o colesterol, umas células que são os macrófagos que se tornam células de gordura e isso leva para a camada íntima média, ela entra pela parede da artéria. E aí forma-se um depósito e aquele colesterol ali, ele gera uma inflamação e uma obstrução parcial ao fluxo sanguíneo. Com outros fatores também, como a pressão alta, o diabetes, o tabagismo, essa placa de gordura,
ela vai não só crescendo, como às vezes se fragmentando e soltando pedacinhos. Quando ocorre uma lesão na superfície dessa placa de gordura, também ocorre uma agregação de plaquetas que acaba por fechar completamente o vaso. Então, falta sangue para a porção posterior, que daí é quando acontece o infarto ou o AVC. São informações muito importantes, né, para a gente diariamente. É um hábito, né, doutora, que a gente tem que criar. O hábito de selecionar o alimento, o hábito de saber o que você está ingerindo, para justamente ter aí essa limpeza, né? Porque a gente sabe que os alimentos, a natureza nos deu tudo que é de bom, né, doutora? Com certeza, com certeza. A gente tem que se basear numa dieta saudável na maioria dos nossos dias. Não que, eventualmente, a gente não possa comer uma coisa diferente, sair um pouquinho da regra, mas, assim, a maioria dos nossos dias, né, na rotina, a gente tem que procurar ter uma alimentação mais saudável. Nós somos o que comemos realmente. Agora, uma dúvida também frequente, doutora. Pessoas magras, né, elas podem desenvolver um colesterol ruim? E também jovens podem também sofrer com colesterol, doutora? Podem sim. Hoje, com relação aos jovens, a gente vê uma quantidade muito maior de crianças e adolescentes com colesterol alto por hábitos ruins alimentares. Então, o hábito de fazer lanches, fast foods com muita frequência. Então, às vezes com peso normal, porém colesterol alto. E crianças e jovens, muito cedo já com um perfil de colesterol alterado, ruim. E pessoas magras também podem ter o colesterol alto. Também por uma questão alimentar, mas lembrando, tanto na questão das crianças quanto das pessoas magras, que a gente tem uma prevalência muito alta na população de colesterol, de dislipidemia familiar. A dislipidemia familiar, ela pode ser tão frequente quanto uma pessoa para cada 200 ou 300. Então, muitas pessoas, independente de levarem uma dieta, né, um hábito de vida bem saudável, elas podem ter um colesterol mais alto em função de terem uma genética para isso. No nosso organismo, essas questões genéticas geralmente são relacionadas à produção no fígado ou dificuldade do fígado em recaptar, porque o fígado produz o colesterol, solta no sangue e depois capta de volta. Então, a dificuldade de ele ter receptores para captar o colesterol de volta também faz com que mais se acumule colesterol no sangue. Então, são causas, tem vários defeitos genéticos que fazem com que o colesterol se acumule no sangue, e isso não é tão raro, não. Então, doutora, os pais, né, que estão nos assistindo, papai e mamãe, né, que percebe que a criança tem alguma queixa, é importante que se inicie fazendo um exame, um hemograma. É possível detectar, doutora? Então, na verdade, a gente faz um estudo no sangue do colesterol, né? Uma dosagem do perfil lipídico, que a gente chama, que é o estudo do colesterol. Na realidade, não vai ter sintoma, porque na criança e no adolescente, como a doença é uma doença crônica e muito no início da vida ainda não obstruiu nenhum vaso a ponto de dar sintoma. Mas uma coisa que chama muito atenção no histórico familiar, né, e que são famílias que têm eventos cardiovasculares precoces. Então, é quando na família teve alguma mulher que teve um AVC ou um infarto antes dos 60, ou algum homem na família que teve infarto ou AVC antes dos 55, né? Então, é um dado de história familiar muito importante, porque é assim, como a doença a dislipidemia familiar, né? Ela é genética, a pessoa nasce com isso, ela vai ter o colesterol alto desde sempre, desde criança. Então, vai acabar tendo eventos de obstrução arterial mais precoce. Então, a gente usa mais ou menos esse corte, né? 55 para homem, 60 para mulher. Se tiver na história da família, o meu avô infartou com 45 anos. Pode ser uma família aí com histórico de dislipidemia familiar. E aí todo mundo na família, independente da idade de ter sintoma, tem que dosar o colesterol.
Daí precisa aumentar o cuidado e essa questão da alimentação, né? Para essas pessoas que têm uma genética propícia, elas têm que tomar mais cuidado ainda, né, doutora? Não tenha dúvida, mais cuidado, mas em geral, quando é familiar, que é o fígado que está produzindo muito colesterol, ou esse colesterol está vindo do fígado, em geral o tratamento tem que ser medicamentoso, porque senão não controla. Porque como só 30% do colesterol vem da alimentação e essa pessoa já está fazendo uma dieta, né, e o fígado está produzindo, o colesterol provavelmente ainda vai permanecer alto mesmo com a dieta. Então, no caso das dislipidemias familiares, precisa tratar com remédio. Agora, isso são as dislipidemias familiares, né? O nosso grande problema hoje é o hábito alimentar da molecada, né? Que a gente vê que a criançada gosta aí de estar comendo muitos produtos processados e muito lanche. E você vê que nas festas infantis, em geral, tem muita coisa muita fritura, né? Então, a gente tem que ir educando desde de casa, assim, para que as crianças aprendam, né? E quem tem a genética para o colesterol, aí tem que tratar, não tem jeito. A importância sempre de fazer um acompanhamento, né, doutora? De ter o acompanhamento médico, que é justamente o profissional que vai indicar o tratamento, se vai ter que ser medicamentoso, se apenas com a dieta. Isso é realmente muito importante, que se procure um especialista logo no início. Não tenha dúvida, porque por se tratar de uma doença crônica, você tem que intervir e acompanhar, né? E o nosso objetivo sempre é evitar de vir a ter uma doença mais grave em decorrência da doença aterosclerótica não tratada. Doutora, agora uma questão que a gente escuta bastante falar, às vezes nas redes sociais, né? Tem muito vídeo no YouTube, enfim, do pessoal falando dos óleos, né? Use óleo de coco, cozinhe com óleo de coco, tome mesmo, né? Ingira óleo de coco, ômega 3, os ômegas, né? Os antioxidantes, eles realmente contribuem, doutora, também para uma prevenção aí do colesterol? Olha, o óleo de coco, ele é aterogênico, ele sobe o colesterol. Então, hoje, a gente já tem nas diretrizes de dislipidemia uma contraindicação para o uso do óleo de coco. Né? Então, a gente não recomenda. Algumas coisas acontecem nos modismos, uns períodos, e a gente já tem isso bem estabelecido, não é para usar óleo de coco. O óleo bom para usar é o azeite de oliva, é o azeite que realmente é bom. Mas a propriedade do azeite se perde quando você, na cocção, né? Quando você esquenta ele perde a propriedade. Então, para fazer comida em casa, o ideal é usar óleo de girassol, óleo de milho, que são os melhores óleos. E mesmo assim, numa pequena quantidade, numa quantidade muito pequena. Agora, com relação ao ômega 3 também, muita gente gosta de tomar e tudo mais. Não faz mal. O ômega 3 é um tipo de gordura boa, mas ele não se presta a baixar o colesterol. O ômega 3, ele é usado como adjuvante, às vezes, para quem tem triglicéride alto. Mas para colesterol, ele não ajuda. Faz mal tomar? Não faz mal, mas é que às vezes não tem o benefício que se espera. Os antioxidantes, eles têm talvez um papel aí na placa de gordura, mas é um papel muito discutível e que a nível clínico, né, não chega a ser significativo a ponto de ser prescrito. Né? Então, ele não tem um impacto na prevenção das doenças, dos desfechos. Por exemplo, você tomar antioxidante diminui infarto ou AVC pontualmente? Não dá para dizer isso. Não são coisas que, talvez pelo mecanismo de ação, talvez possam ajudar, mas você não vê um efeito tão claro a ponto de prescrever com essa finalidade. Essa é a questão. Doutora, agora a gente quer saber quais são os principais vilões, né, para o colesterol. Quais são os piores alimentos, vamos falar assim, né? Os que mais fazem mal e que mais vai dar problema aí no colesterol.
Alimentos que são ricos em gordura trans, alimentos processados. A gordura trans é uma gordura que é usada para conservação de alimentos no sentido de fazê-los que durem mais. Então, quando você compra uma bolacha, a bolacha tem gordura trans, por quê? Porque ela tem que durar meses ali no pacotinho, né? E às vezes vem na embalagem escrito assim, 0% de gordura trans. Aí você vai ler uma letrinha bem miudinha, por unidade ou por porção, quer dizer, mas tem uma quantidade que por porção acaba sendo insignificativa, é por isso que eles fazem essa chamada no rótulo. Então, todo alimento que seja processado, em geral aqueles alimentos que já vêm prontos para o consumo, são alimentos que na sua composição podem ter gordura trans e isso aumenta muito o colesterol. O colesterol também, ele vem de gordura de origem animal, né? Então, quando a gente come embutidos, né, você não consegue separar a gordura. Então, salame, presunto, mortadela, enfim, salsicha, lombinho, você não consegue, a gordura está ali dentro e não tem como tirar, não tem como separar, são alimentos que são bastante gordurosos e é uma gordura de origem animal. Então, são alimentos também que você deve deixar para ingerir mais esporadicamente, evitar, assim, todos os dias no café da manhã, de ter embutidos para comer com pão, não é saudável. Então, tem que evitar. E dos alimentos, né, que a gente, carnes, por exemplo, procurar carnes magras, tirar a pele do frango, separar a gordura da carne, né? Isso é importante. E frutos do mar também tem muito colesterol, mas não é o nosso dia a dia, né? Então tem menos impacto na nossa rotina. Mas acho que são esses, mas creme de leite também, né, a gordura do leite, embora a manteiga não tenha estudos que tenham um impacto tão grande no desfecho de doenças cardiovasculares, mas entra aí como gordura de origem animal, né. Margarina é ruim, margarina é muito ruim, então é preferível até a manteiga, mas com moderação também. Doutora, agora os heróis, vamos falar assim, podia dar alguns exemplos aí de heróis. A gente sabe que, por exemplo, os alimentos de coloração mais escura são muito bons, né? A couve, para a saúde geral, não sei se para o colesterol estou falando, né? Beterraba, que é roxa, aquelas cores fortes na natureza, né? Dizem que é bom para o organismo como um todo. No caso do colesterol, tem alguns heróis aí que a gente pode dar a mão para eles? Tem sim. O azeite de oliva é sempre o campeão, né? Quando a gente fala. Mas assim, também peixes, né? O óleo que tem nos peixes é um óleo muito bom, é a gordura poliinsaturada, é uma gordura boa. O azeite de oliva também é muito bom. E as frutas oleaginosas têm um tipo de gordura muito boa. Então, as nozes, castanhas, amêndoas são muito boas. Lembrando que, assim, também fazem ganhar peso, né? Então, às vezes as pessoas falam, então é bom comer castanha? Come castanha. Não, porque se ganhar peso, também a obesidade é um fator para subir, né, o colesterol. Na realidade, a obesidade faz subir triglicéride e abaixar o colesterol bom. Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável e dentro das calorias também, que é para não engordar. Mas são esses principalmente. Agora, claro, quando você usa alimentos saudáveis, alimentos frescos, frutas, vegetais, esses alimentos eles não têm colesterol, porque o colesterol vem da gordura animal, o colesterol ruim. E os alimentos vegetais que têm gordura, como o abacate, por exemplo, e como as castanhas, é um tipo de gordura boa, então também não tem problema. No caso das castanhas, né, que a doutora comentou, o ideal é sempre o equilíbrio, né, doutora? Então você vai, compra o potinho lá de castanha, come 2, come 3, e tem um máximo, doutora, que a gente pode, né, assim, um limite de castanha. Vou comprar, a gente encontra assim um mix, né, que já com as castanhas, já vem nozes, já vem castanha daquela do Brasil, vem castanha de caju, às vezes vem uma outra castanha,
castanha, às vezes vem uma fruta seca ali junto, né? É bacana esses alimentos, doutora? É muito, principalmente para substituir um lanchinho, assim, é uma forma muito saudável, é bem recomendável. Claro que a quantidade que pode ser, né, o tamanho da porção, tem que se encaixar dentro da dieta total, das calorias do dia, para que a pessoa não ganhe peso, né? Mas é uma opção extremamente saudável para um lanche. Pessoal, a gente vai para um intervalo muito rapidinho. Estamos aqui conversando com a doutora Lenira Cristina, ela que é endocrinologista e metabologista aqui da Unimed Piracicaba. Nós vamos para o intervalo, beber uma água, que também é muito bom se hidratar, né, doutora? E já voltamos, não saia daí. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. De volta com o nosso quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Hoje estamos aqui tendo o prazer, tendo uma aula sobre colesterol com a doutora Lenira Cristina Stella, ela que é médica cooperada da Unimed Piracicaba, na especialidade endocrinologia e metabologia. No primeiro bloco, a doutora já deu aí, né, uma aula pra gente, falando dos vilões, falando dos heróis, falando de quem pode ter, né, se jovem, se adulto, se pessoas mais sobrepeso, pessoas magras. Então, se você perdeu, volta lá na internet. Esse programa vai ficar fixado lá, tanto no YouTube como no Facebook. Também tem as nossas reprises na TV, então não perca, porque vale muito a pena. Agora, a doutora já no primeiro bloco já comentou um pouquinho a respeito dos medicamentos, né? Doutora, vamos entrar então nessa questão, saber se... por exemplo, uma pessoa que faz uso frequente do medicamento, ela pode ter um problema aí com o colesterol, tem que ficar mais atenta ou não? Não tem nada relacionado? Sim, alguns medicamentos, eles podem impactar negativamente no perfil do colesterol e fazer o colesterol ruim subir mesmo, né? Onde o uso extremamente frequente são os remédios à base de corticoide, né? Porque eles são usados como analgésicos potentes, então quando a pessoa tem um problema ortopédico, uma dor muito forte, acaba usando corticoides potentes, ou quadros de vias aéreas, então tem uma sinusite, um quadro de faringite, acaba tomando corticoide. Os asmáticos, nas descompensações, acabam usando corticoide, tanto endovenoso quanto por comprimidos, enfim. E muita gente acaba tendo corticoide em casa porque sabe que no momento que o nariz está entupido, desentope. Na hora que está doendo, não sei, tomou, melhora. E é verdade, mas o problema é que o corticoide tem muitos efeitos colaterais e um deles é aumentar o colesterol, né? Então, as pessoas que realmente têm que fazer uso contínuo, por exemplo, tem algumas doenças reumatológicas que as pessoas têm que tomar comprimidos de corticoide continuamente, essas pessoas acabam tendo que tratar o colesterol alto com remédio, porque o cortisol, o corticoide, ele faz realmente subir o colesterol. Então, tem que tomar muito cuidado com o uso, né? Sempre que possível, se o corticoide tiver um substituto, por exemplo, um outro analgésico que não seja corticoide, se o tratamento da infecção de vias aéreas puder ser feito com outros descongestionantes que não tenham corticoide, sempre é preferível. E numa situação em que não tem o que fazer, daí tem que tratar o colesterol em paralelo. Existem algumas medicações também de uso psiquiátrico que aumentam o colesterol, então sempre tem que ficar atento que quem precisa fazer o uso crônico de medicações que podem interferir no colesterol tem que fazer as dosagens periodicamente. O Roacutan, por exemplo, que é a isotretinoína para acne,
é um outro que sobe o colesterol também. Então, sempre quando está fazendo tratamento com medicações que podem intervir no metabolismo do colesterol, tem que fazer essa vigilância de dosagem e algumas vezes é necessário tratar com o colesterol em paralelo. Doutora, agora vamos falar em quem precisa fazer um tratamento tomando medicamento para controlar o colesterol. Como é que vai ser esse tratamento? Eu vou tomar uma caixinha de remédio e daí eu já estou curada, não vou tomar nunca mais? Ou esse tratamento é de uso contínuo? Como que fica a questão do medicamento para o colesterol? E se também ele pode aí atingir o fígado, ter algum... A gente precisa também olhar para esse lado, doutor. Perfeito. Então, o colesterol, ele é produzido no fígado constantemente. E o remédio, ele bloqueia, ele diminui essa produção hepática do colesterol. Então, o remédio ele não tem um efeito curativo, ele tem um efeito de controle do colesterol. Então, ele tem que ser tomado continuamente, porque quando você para o remédio, o colesterol sobe de novo. Não é? A menos que você tenha o colesterol alto em função de uma alimentação muito ruim, e aí você corrige a alimentação, ok. Agora, se você já corrigiu a alimentação, mesmo assim não obteve as metas de colesterol para o seu grau de risco cardiovascular, e o médico optou por fazer o tratamento, então, para você atingir o seu alvo de colesterol, você precisou do remédio, esse remédio é de uso contínuo, não pode ser suspenso, porque se você suspender, o colesterol vai subir de novo. Agora, com relação a essa questão do fígado, não, via de regra não tem problema para o fígado, mas sempre a gente monitoriza os exames relacionados ao fígado, porque se tiver algum problema, a gente suspende. Agora, lembrando que os remédios para colesterol, eles, depois que foram descobertos e introduzidos, o uso deles se expandiu, a gente teve um aumento de anos de vida na população como um todo, do mundo todo. Por quê? Porque realmente você, trazendo o colesterol para as metas de tratamento, você realmente previne os desfechos de infarto, de AVC, os desfechos fatais. Então, por algum risco que haja pelo uso crônico das estatinas, o uso contínuo justifica, o benefício justifica realmente um eventual risco. De um modo geral, é muito segura, mas a gente monitoriza. Aí, algumas pessoas têm dor muscular, e aí a gente tem opções, vai trocando, porque realmente o uso das estatinas previne os desfechos maiores. Né? Então, é uma medicação que realmente hoje ocupa um cenário aí na prevenção das doenças cardiovasculares muito importante, tem que ser usada. Ainda falando, né, sobre os cuidados, doutora, quais são aí os alvos de tratamento? No mundo todo se usam alvos, isso é internacionalmente estabelecido de acordo com o grau de risco individual. Então, por exemplo, uma pessoa que seja portadora de diabetes, ela já é considerada como uma pessoa de alto risco cardiovascular. Um tabagista, alguém que fuma, é considerado um alto risco cardiovascular. O risco dele vir a ter um infarto, um AVC, é muito grande. Então, a meta de LDL, que é o colesterol ruim, já é mais baixa do que quando você pensa numa pessoa magra, não diabética, não tabagista, jovem, sem outros fatores de risco, você pode deixar o colesterol um pouquinho mais alto. Então, essas faixas que são consideradas alvo, elas variam de pessoa para pessoa de acordo com o grau de risco que a pessoa tenha. Olha, doutora, nós ficaríamos aqui mais 2 horas conversando, porque o assunto é amplo, é interessante, é extenso e ele tem que ser aprofundado. Por isso que a gente fala sempre da importância desse quadro numa TV aberta, né, doutora, para trazer essas questões para a população, para que todo mundo possa ter informação de qualidade, para que a gente tenha uma população com uma qualidade de vida melhor, né, doutora? Não tenha dúvida, vocês estão de parabéns, inclusive,
por abrir o programa para divulgar essas informações em saúde. Eu acho que a pessoa que busca informações e que tem mais informações corretas de como se cuidar, ela tem uma qualidade de vida melhor, e isso é muito importante. Doutora, quero agradecer muito as suas informações, a sua disponibilidade, o seu tempo precioso aqui conosco, viu? Muito obrigada. Aqui conversamos hoje com a doutora Lenira Cristina Stella, ela que é médica cooperada da Unimed Piracicaba na especialidade endocrinologia e metabologia. Doutora, muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada, até uma próxima. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba, sempre com informações importantíssimas para todos nós, né?